Bom, pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para uma retomada sobre a integração do direito e a questão da teoria das lacunas. Uma discussão muito importante na nossa disciplina, mas também acredito que muito importante para a própria, o próprio desenvolvimento do profissional. Acho que um profissional do direito minimamente qualificado, ele deve ter uma capacidade, uma habilidade, uma competência para lidar com essa questão da integração, que é uma das dimensões mais delicadas e complexas da hermenêutica jurídica. Então, assim, como o material que está no slide aí ajuda a gente a pensar, essa questão da incompletude, da integração, tem a ver com a incompletude do direito, o que já é uma discussão que vem aí nas últimas décadas ganhando um pouco mais de musculatura, uma questão muito mais encorpada na literatura, porque durante muito tempo prevaleceu uma visão, eu diria, mais oculta, uma visão um pouco mais opaca de como os intérpretes do direito, aí advogados e principalmente juízes, porque as sentenças têm essa, vamos dizer assim, essa notoriedade em termos de decisão autoritativa, ou lugar de fala de autoridade para dizer, em última instância, o que é o direito. Então, assim, esses atores começaram, portanto, a se revelar um pouco mais, e a própria academia também passou a ter um pouco mais de curiosidade para aprofundar e retomar como disse, essa discussão sobre lacunas. Mas, como disse, durante muito tempo, isso ficou no campo de uma certa opacidade, tendo em vista uma ideia de completude da ordem jurídica, ideia que não tem mais lugar, naturalmente, que não faz mais sentido algum. Então, assim, a ideia de que o direito, uma codificação, dá conta de tudo, que uma ordem jurídica é completa, porque o direito regulamenta todos os comportamentos necessários para uma vida em segurança, em paz, em equilíbrio social, é uma ideologia que remonta às grandes codificações e a ideia de que o direito do Estado é um direito que atua e avança no que é necessário. Então, essa discussão do espaço jurídico vazio, por exemplo, de que há um espaço de comportamentos e ações sociais que não estão subsumidas ou subsumidos, né, ao direito. Essa é também uma visão, como disse, permeada de uma certa ideologia, porque é difícil a gente prever, pré-ordenar o que estaria fora do direito, especialmente numa sociedade tão dinâmica. Então, eu prefiro sempre pensar que essa discussão ela também está vinculada à ideia de norma geral exclusiva, de que os comportamentos que não estão proibidos estão, portanto, permitidos. Então, tudo isso são estratégias metodológicas que essa visão de mundo de uma escola positivista do direito, uma certa ciência da dogmática do direito, fincou raízes, criou tradições, especialmente na escola francesa, que teve, portanto, grandes influências no Brasil. E o Brasil, como já disse a vocês mais de uma vez, é um caso bastante curioso, porque tem várias influências diferentes, dependendo do ângulo do direito que você pretende examinar. Assim, você tem um judiciário extremamente, em termos de arranjo, de desenho, influenciado pela cultura norte-americana, mas do ponto de vista da epistemologia jurídica, da dogmática do direito, da ciência do direito, uma grande influência francesa. E disso causou grande impacto, claro, a escola de exegese, toda a tradição de codificações, de grandes codificações, que no Brasil tem também seu marco, embora com a diferença de 100 anos para a França, basicamente, mais de 100 anos, com um Código Civil de 1912, e que teve realmente grande influência na escola do direito. Ao imaginar que vocês, por exemplo, veem um curso de direito construído em grande medida com base no direito civil. Então, você tem aí os semestres, a gente percebe que está avançando na matéria, no curso, porque você vai pulando civil 1, civil 2, civil 3, civil 4, civil 5, civil 6, civil 7. Então, essa ideia do curso de direito passeando pelo
reflete um pouco dessa ideia do peso da codificação. Então, assim, aqui entre nós, o debate em torno daquilo que era propriamente um espaço jurídico a ser completado, a dizer, a lacuna, nunca ocupou muita centralidade na hermenêutica. Né? Mas eu tenho absoluta convicção que esse é um tema bastante central no dia a dia do direito, no cotidiano do direito, e, portanto, dos seus profissionais. Então, em que consiste integrar? Quer dizer, imaginando que a norma geral exclusiva, o espaço jurídico vazio, ou a norma geral inclusiva, que é uma solução interna, né, da própria ordem jurídica para sua completude, considerando que tudo isso são mecanismos metodológicos, então a gente tem que pensar que a ordem jurídica ela não é completa, né, evidentemente por várias razões. Primeiro, porque nenhuma inteligência humana é capaz, mesmo individual ou coletivamente falando, de prever todas as hipóteses, todas as situações possíveis de regulação. Em segundo lugar, isso para um dado momento histórico, né? Em segundo lugar, a vida é cambiante. Quer dizer, a geração de hoje recebe textos legais de gerações passadas, mas são ambientes e contextos completamente diferentes. Então, quando a gente fala de integração, é a atividade, portanto, de preencher esses espaços vazios. Né? E o que são esses espaços vazios? Qual é o conceito de lacuna? Então, assim, a lacuna é uma consideração hermenêutica que decorre basicamente de duas situações. Ou se tem, de fato, uma situação concreta que não se consegue, pelo menos em linha de princípio, não se consegue uma norma, um texto normativo que de forma prévia, estabeleça qual a solução, qual o comportamento esperado, qual é o comando deôntico, né, de como se deve fazer, como se deve operar ali. Você, basicamente, tem uma situação de lacuna clássica, né, a famosa lacuna normativa clássica, que é simplesmente a ausência de previsão legal, vamos dizer assim, para a solução. Essa situação, você já tem, naturalmente, nesse momento, alguma informação de que hoje não se espera do direito esse tipo de pormenor, né? Não se espera do direito que ele preveja com exatidão, com textos de alta densidade, todos os comportamentos. Por isso que o direito progressivamente vem se situando no campo das cláusulas mais abertas, né, dos conceitos gerais e conceitos abstratos da lei, para que o intérprete possa fazer ali a sua colmatação, né, a sua concretização. Mas há um outro conceito de lacuna também que é pouco explorado, mas muito importante, que é a solução insatisfatória. Muitas vezes a solução que era ontem não é uma solução que hoje seja boa. Aqui é uma discussão que poderia sugerir, por exemplo, um debate que, por exemplo, na tradição americana, norte-americana, um debate muito interessante, que é um debate entre originalistas e não originalistas, ou originalistas versus interpretativistas. Mas o fato é que, claro, aí pensando em originalistas, aqueles que pretendem preservar os propósitos dos textos originais da cultura jurídica americana, especialmente da Constituição, ao tempo dos pais fundadores, ao tempo do pensamento constitucional que fundou e organizou inicialmente aquela nação. Essa discussão é interessante porque na realidade, um debate entre buscar o contexto da época e tentar ajustar o contexto de hoje ao que deveria ser naquela época, ou, por outro lado, pensar, como o Karl Lorenz nos ajuda a pensar, de que também o intérprete ele deve proporcionar, dentro dos limites, naturalmente, da hermenêutica, o desenvolvimento aberto do direito. O direito não pode ser um domínio cultural monolítico, completamente blindado às transformações do seu tempo. Então, essa solução insatisfatória é, naturalmente, uma solução que, dentro de certas molduras constitucionais, dentro de certos limites, dentro de certas fronteiras, o intérprete consegue fazer certos ajustes. Isso a gente vai ver nos tipos de lacunas, como, de alguma forma, isso é possível ser ajustado.
Mas seria basicamente os casos em que a regra jurídica vai sendo adaptada. Você imagina, por exemplo, imaginem, por exemplo, que nós temos, diante de uma lei processual que diz que a comunicação do juiz com a parte deve ser feita por telegrama. É imaginar que qualquer outro meio que não seja telegrama estaria proibido pelo direito. Quando, na realidade, hoje, telegrama é um tipo de comunicação extinta, né? Ninguém tem acesso mais hoje a um telegrama. Hoje você tem acesso a outros meios. Então, desde que seja um meio idôneo, o intérprete pode reconhecer que a solução da lei, se ao seu tempo era uma solução adequada, hoje é uma solução insatisfatória. Isso, professor, serve para tudo? Não, não serve para tudo. Depende do limite, depende do tema, depende de como esse tema está emoldurado, por exemplo, na ordem constitucional. O exemplo que eu tenho trazido sempre em sala de aula por exemplo, aquele que tem a ver com o limite da responsabilidade criminal. Quer dizer, se eu posso até entender que 16 anos é uma idade ok, uma idade boa, uma idade correta, que já há tirocínio do adolescente, ali já no final da adolescência, para cometer um crime e por isso ser responsabilizado criminalmente, como se fosse um adulto. Mas dificilmente a gente vai imaginar que isso pode ser feito como uma consideração hermenêutica. Uma consideração hermenêutica, e isso não é possível. Por quê? Porque aqui nós teríamos que pensar numa reforma constitucional. E alguns dizem até numa nova constituinte, porque não seria uma cláusula pétrea essa discussão na Constituição brasileira. Então, nem tudo que a gente considera insatisfatório é passível de correção pela via interpretativa, pela via hermenêutica. Então, se integrar, portanto, é uma tarefa de comatar, até porque o juiz está obrigado legalmente a decidir, e ele deve buscar soluções internas da ordem jurídica, buscar a jurisprudência, a analogia, os costumes, e até outras leis em diálogo, né, que é um outro tema que eu pretendo gravar para vocês um vídeo, o diálogo das fontes. Quer dizer, se ele está fazendo isso, se o juiz é obrigado a fazer isso, não pode deixar de decidir. Então, a questão da integração é uma questão, como disse a vocês, central, como disse a vocês, é central e estratégica para a formação, as competências e habilidades de um profissional minimamente versado da hermenêutica. Então, assim, com esse quadro, eu vou tentar mostrar o que eu discorri até aqui, com esse quadro, para que vocês percebam de forma didática o que eu tentei, enfim, apresentar até aqui. Então, seguindo aí um pouco da classificação do Norberto Bobbio, e, claro, lacunas você tem muitas classificações, diversas classificações. Estou usando uma, mas há outras. Bobbio separa entre reais e aparentes. Para ele, as aparentes são equivalentes às chamadas lacunas impróprias ou ideológicas, que é aquele exemplo que eu dei da maioridade penal. Quer dizer, mesmo que a gente entenda que há uma solução que pareça desconectada do nosso tempo, mas não há muito espaço pela dureza do tema na ordem jurídica, porque, por exemplo, está dentro de um extrato constitucional extremamente rígido, não se pode mexer nele, não se pode ressignificar o texto para atualizá-lo pela via hermenêutica. Por quê? Porque tudo em hermenêutica também tem a ver um pouco com a aceitabilidade do auditório. Não é possível, não é fácil você imaginar que qualquer solução seja absorvida pela comunidade, pela sociedade. Então, de alguma forma, as lacunas impróprias refletem ou respondem a esse imperativo que nem tudo a hermenêutica e, portanto, a jurisdição e, portanto, o exercício dinâmico do direito resolve. Isso aí precisaria, então, quando a gente está diante de uma lacuna imprópria, você pode até ressalvar a sua defasagem no tempo, mas que a questão deve ser tratada naturalmente pelo Congresso Nacional, pelo Parlamento, enfim. Mas não é passível de correção pela via hermenêutica. Diferentes são as lacunas próprias, porque nas lacunas próprias ou reais se tem aí um campo, um espaço, um terreno
fértil para esse tipo de solução integrativa do direito. Então, basicamente, elas se dividem em dois ramos, tá? As subjetivas e as objetivas. As subjetivas têm a ver com a construção, com o processo legislativo. Então, ela se diz lacuna subjetiva voluntária, quando se percebe, e isso também é uma consideração hermenêutica, quando se percebe que o processo legislativo, de maneira intencional, deixou um problema para ser resolvido depois pela vida hermenêutica. Professor, mas como é que a gente sabe? Bom, há dois caminhos. O primeiro caminho é revolver os anais, as atas do processo legislativo e tentar ali extrair o pensamento desses atores que atuam, não somente os parlamentares, mas também muitas vezes o Poder Executivo, que é quem propõe a lei, ou que também pode propor leis, né? E, naturalmente, aí sim, os parlamentares. Esse é um caminho. O outro caminho também é você fazer uma análise ou uma avaliação hermenêutica a partir do próprio texto. O exemplo que eu tenho dado para vocês é aquele do texto constitucional que diz que o repouso semanal remunerado é preferencialmente aos domingos. Como a expressão preferencialmente aos domingos não nos diz com um grau razoável de certeza que dia é esse repouso, que dia é essa folga, é de se supor, e aceitável, digamos assim, sustentação, que essa solução foi uma solução para acomodar forças políticas. Tudo bem que nós já sabemos que isso aconteceu, mas pelo texto fica evidenciado, porque não é possível que esse texto, votado por tantos olhos e tantas mãos e tantas revisões, tenha ficado dessa maneira impreciso por um acidente. Diferentemente, são as lacunas involuntárias, porque neste caso das involuntárias, a consideração hermenêutica é outra. É aquela hipótese de que a lei foi elaborada e, às vezes, por exemplo, a lei estabelece uma série de hipóteses, mas não contempla hipóteses que hoje são bem presentes, mas não eram presentes naquela época. Então, quando a gente examina que os tempos mudam e aquelas hipóteses que foram vislumbradas no momento que a lei foi feita estão na mesma ideia ou seguem o mesmo raciocínio, o mesmo princípio que movimentou a lei para proteger determinadas situações, essa situação que é semelhante, até por analogia, deve ser considerada como uma possibilidade a mais. Podemos citar aqui a Lei 8.036, que fala do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, estabelece lá no seu artigo 22 algumas hipóteses para o saque do FGTS. Eram poucas hipóteses na época que a lei foi feita, em 1990. De lá para cá, outras situações da vida, como, por exemplo, desastres naturais, doenças graves, movimentaram a discussão no nível hermenêutico. Então, os juízes começaram a considerar que isso também era uma possibilidade, e começaram, então, a dizer que, olha, esse rol que foi feito é um rol meramente exemplificativo. Com o tempo, vocês vão perceber, se olharem lá essa lei, a Lei 8.036, que ela foi sendo modificada e foi sendo incorporado essas novas hipóteses, que é um fenômeno também muito comum da lei ser atualizada, incorporando aí algumas situações em que a jurisprudência já avançou. Então, isso seria uma hipótese de lacuna subjetiva involuntária. As objetivas, elas têm uma outra perspectiva, elas não consideram que houve uma falha, elas consideram, na realidade, que houve uma mudança na sociedade, e que essa mudança é passível de uma consideração hermenêutica e de uma argumentação que dê ao texto, que dê àquela instituição jurídica uma outra roupagem, uma outra leitura. Então, aqui, na classificação, novamente, de Bob, nós temos duas hipóteses, duas grandes digamos assim, dois grandes ramos que sustentam as lacunas objetivas, ou secundárias ou subsequentes. Elas podem ser axiológicas ou ontológicas. As lacunas objetivas são ontológicas quando você está diante de uma mudança técnica ou tecnológica. Aquele exemplo que eu falei há pouco do telegrama, então, quando o juiz entende que o telegrama não pode mais ser enviado, então o juiz substitui por um outro documento, eu acho que houve uma época que substituiu isso pelo fax,
E hoje o fax também é uma coisa que não existe mais. Então, hoje substitui por um e-mail ou por outro instrumento eficaz e eletrônico, porque, como disse, o telegrama hoje não é mais um caminho viável, tecnicamente viável. Então, aí você está diante de uma lacuna subsequente, ou objetiva, secundária ou ontológica. Um exemplo também, talvez o exemplo mais clássico desse tipo de lacuna é o livro. Quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o leitor de livro do tipo Kindle, né, como um Kindle, não era tributável, porque ele se equiparava a livro em papel, sua única função era servir de plataforma de leitura de livros, e, portanto, havia imunidade tributária na ordem constitucional. O Supremo não fez nada do que reconhecer que livro hoje não é só aquele objeto tradicional de papel, mas também é algo que pode ser apresentado num aparelho com base na microeletrônica. Então, essa é um exemplo bem, assim, bem próximo a vocês. E, finalmente, as lacunas axiológicas, que decorrem de uma mudança dos padrões culturais de uma sociedade, nos valores da sociedade. Então, é com base nisso que a gente sustenta, ou que se pode sustentar argumentativamente, as diversas e importantes decisões que o Supremo, por exemplo, tomou quanto a temas bastante sensíveis para a sociedade brasileira, como o reconhecimento dos efeitos jurídicos e civis das uniões homoafetivas. Porque, nesse caso, não houve nenhuma mudança no texto constitucional, houve uma consideração de aquele padrão de família não existe mais, ou pelo menos haveria de conviver com outros padrões de família. É a mesma consideração hermenêutica que se fez ao longo das últimas 2 décadas em relação a questões de família das mais diversas, como, por exemplo, a adoção por solteiros, e casos até mesmo de licença maternidade, paternidade, em situações até então não consideradas. E isso é algo que decorre de uma consideração hermenêutica. Claro que hoje muitas dessas leis impeditivas foram alteradas, especialmente a Previdência Social. Mas nós estamos dando o exemplo da época em que isso não existia. Né? Então, é uma pista, um caminho bem interessante para que vocês também possam pesquisar. Então, evidentemente que esse é um tema bastante complexo, bastante longo. A ideia aqui mais foi deixar gravado para vocês algumas ideias, né, algumas pistas para que vocês possam pesquisar mais sobre esse tema. No nosso material, não sei se vai estar aqui, no nosso material escrito, então eu indiquei para vocês alguns textos complementares, tá certo? Então é isso, pessoal. Minha dica de hoje aí para vocês é aprofundar o estudo das lacunas no direito, tá bom? Era isso. Até a próxima.